Bem, amigos da Rede Bolso, bem-vindos à nossa live de sexta-feira, dia 29/12. Será que ainda dá tempo do governo Lula fazer outra atrapalhada? Ou será que ele vai deixar a gente celebrar o ano novo, né? Se bem que motivos para celebrar não tá tendo. O governo Lula deixou nossas crianças à deriva. E a primeira notícia que nós temos aí é de que esses predadores estão usando isca de chocolate para sequestrar crianças. Você vê que o governo Lula está tão preocupado com tapete, né, com mobília, afinal de contas foram mais de 26 milhões só com mobília, só com moças. Você vê que o governo Lula está tão preocupado com tapete, né, com mobília, afinal de contas foram mais de 26 milhões só com mobília, só com... Está tão preocupado com ideologia de gênero e com eliminar a vida das mulheres que não estão cobrando do governo Lula medidas para proteger nossas crianças. E, enquanto isso, predadores estão usando chocolate para atrair crianças e sequestrá-las, né? E se você ainda ouviu essa notícia, mas ainda é fã do Lula, você deve ser um pai muito irresponsável que não está nem aí para as crianças, né? Ou provavelmente você é uma dessas pessoas militantes que também não pensa no futuro das crianças, ao contrário de Jair Bolsonaro, que está sempre tirando foto com criança, está sempre cercado de crianças e do povo brasileiro. Aliás, o Lula parece que está preso, né? Pelo que a gente vê aí, ele não sai do Palácio do Planalto por nada. Será que ele está usando tornozeleira e é por isso que ele não aparece para falar com o público dele? E aonde é que estão os seguidores do Lula? Porque eu só vejo aqui no TikTok e mais lugar nenhum. Segunda notícia do dia, presidente Milei da Argentina avisa que BRICS não está no plano deles e que ele está fora do bloco BRICS, mostrando que Lula realmente é um anão diplomático que todo mundo considera, né? Porque não conseguiu manter um país tão próximo dentro do BRICS e a Argentina pula fora. Aliás, esse BRICS aí está muito estranho, já que a gente está vendo aí a entrada de países socialistas, né? Como o Irã, que é uma ditadura, a China, que é outra ditadura, e o Brasil, que se tornou uma ditadura esse ano através do golpe comunista que foi dado no Brasil, na minha opinião. Você acha que o Brasil tomou um golpe comunista da ditadura socialista do PT? Por favor, comente se você acha que o Brasil sofreu um golpe da esquerda esse ano, tá? E enquanto isso, né, enquanto o Lula gasta dinheiro com tapetes, a última notícia aí é 350 mil reais com móveis para a Janja dormir bem, né, o desemprego chegou em 7,5 e atinge 80 milhões de pessoas. 82 milhões de pessoas, ou seja, mais do que o número dos eleitores que supostamente o Molusco teve, né? Muito impressionante, nós temos 82 milhões de pessoas e os militantes de esquerda estão dizendo que o Brasil está arrebentando, né? Que o Brasil tá voando, que o Brasil está voando, né? E se você é petista, meu amigo, vá procurar seu pai ausente porque ele não está aqui. Tá? Parece que ele está preso no Palácio do Planalto, tá? E ele não consegue sair de casa sem ser vaiado ou chamado daquilo que ele é. Próxima notícia, nada justifica, né, a questão do PT de estar absolutamente eficaz na defesa dos interesses corporativos. Tá? O PT não fez nada pelo Brasil, pelo brasileiro esse ano, tá? O PT não fez absolutamente nada pelo povo brasileiro. Tudo que ele fez foi simplesmente dar privilégios, salários para a grande cúpula da esquerda. E aí, aonde é que está o benefício para o povo brasileiro? Por que os petistas de TikTok e outras mídias sociais insistem em defender um governo que nada fez, que nada faz para o povo? Será que essas pessoas são pagas pelo Lula para falar bem dele?
né? Aliás, eu lancei um vídeo aí chamado Os 30 Feitos de Jair Bolsonaro, tá? Vai ter mais porque não coube em um vídeo só. Enquanto isso, estamos tentando produzir aqui um vídeo com os feitos do Lula, mas nós estamos completamente sem conteúdo. Apenas quem se beneficiou do governo Lula foi os artistas da Lei Rouanet, e eu acredito que você que está me assistindo aí não é nenhum artista, e só quem se beneficiou foi a galera da cúpula com os cabides de emprego, enquanto vocês aí continuam comendo abóbora com farinha. O governo do PT não fez nada pelas minorias e o que ele fez foi afirmar que as pessoas pobres e burras continuam votando no PT e que é mais interessante manter o brasileiro pobre e burro, porque assim ele garante ter mais eleitores, tá bom? A relatora do projeto sobre desoneração da Folha diz que o governo Lula desrespeita o Congresso. Você sabia que o governo Lula foi o que menos teve medidas provisórias aprovadas em 23 anos? Parece que Lula e o Congresso não estão na mesma página. Parece que nós temos um Congresso aí que tem capacidade de derrubar o governo ditatorial do presidente Lula ainda em 2024. Ainda mais com as trapalhadas que esse governo está fazendo, tá bom? Vou pedindo aí para os patriotas que estão na minha live, por favor, vai curtindo, vai compartilhando e me responda a seguinte pergunta. O que aconteceria, na sua opinião, se o Brasil fizesse uma paralisação geral? Tá? As notícias que chegam é que vai ter manifestação dia 6, o pessoal não está querendo fazer manifestação dia 8 para não haver confronto com a polícia, e dia 1º de maio parece que já está marcada a paralisação geral no Brasil, greve geral, todo mundo vai parar no Brasil, né? Só quem vai estar aberto vai ser os hospitais e tudo mais, porque precisa, né? Então, na sua opinião, o que acontece se o Brasil fizer uma paralisação? O governo do Lula vai cair? O pessoal vai continuar vai conseguir, aliás, tirar o Lula do poder? Eu acredito que sim, porque do jeito que as coisas estão, né, o governo não vai sobreviver, não tem maioria no Congresso, está sendo derrubado medidas provisórias. O governo que só gastou esse ano, não fez nada pelo povo, nenhum projeto, né? Ele está censurando as mídias, está botando 7 comunistas no STF, o TSE parece que é corrupto, ao que tudo indica. Então, meu querido, esse governo não vai se sustentar, né? Vamos lá, vamos para o segundo bloco de notícias nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro. Presidente da bancada do agro critica o Lula que quer favorecer base identitária, né? É exatamente isso. Um governo totalmente parcial e partidário. Não existe povo brasileiro para o governo Lula. O que existe são os aliados políticos e a base identitária, né? Você vê aí o escândalo da Choquei. Nada foi feito em relação a Choquei, ninguém foi preso, o dono da Choquei continua postando, vai lá na polícia, faz o depoimento dele e é liberado, imediatamente. O governo Lula somente favoreceu a base identitária e perseguiu a direita nos 365 dias deste ano de 2023, tá bom? E aí, o que acontece? Um governo como esse está muito fácil de cair. E ainda mais, né, com a fake news do Lula dizendo que o povo esse ano iria andar de avião, né? A verdade, o que aconteceu é que o pobre brasileiro não andou de avião em 2023 porque houve o aumento do querosene, né? Houve o aumento do combustível de avião, do querosene para avião, e o pobre brasileiro não andou de avião. Mas sabe quem andou muito de avião? O Lula, a Janja, os ministros, os políticos do PT. Esses andaram muito de avião porque o governo, só quem ganhou dinheiro no Brasil esse ano foi a cúpula do PT. Os eleitores do PT estão insatisfeitos porque eles foram esquecidos.
Foi um ano de promessas e nada de cumprir as promessas. Foi um ano de enrolação e nada para o povo brasileiro. O aumento do salário mínimo virou piada, virou meme. Então o Brasil se tornou um imenso cabaré e eu peço a você, petista, que vá lá no cabaré do senhor seu pai ausente Lula procurar a quenga da sua mãe. E saia da minha live, por gentileza. Aquele abraço para você. O que mais que nós temos aqui, hein? Bancada do Agro tá muito louca com ele. O youtuber PC Siqueira era alvo de investigação por pedofilia, né? Parece que ele não foi nada comprovado ainda, mas ele estava sendo investigado, deu umas declarações e acabou se suicidando. Sei não, vamos ver o que acontece, o que a polícia fala. Pobre não andou de avião, né? E o que acontece? Na Nigéria houve um grave, né, crime cometido contra os negros cristãos que moram na Nigéria, né? O assassinato aí de mais de 120 cristãos, né? E lembrando que comunista e cristão não são parte do mesmo grupo. Não existe cristianismo dentro do comunismo, tá bom? Parte do plano do comunismo é não ter a religião, porque eles consideram religião o ópio do povo. Então, se você é evangélico, católico e apoia o PT, saiba que você está apoiando o lado que não gosta das religiões. Afinal de contas, foi Karl Marx que disse que a religião é o ópio do povo, tá certo? O que mais que nós temos aqui? Governo Lula, comissão de ética nos olhos dos outros, né? O governo Lula perseguiu a direita, continua perseguindo a direita, estão perseguindo agora o deputado Nicolas Ferreira por crime que ele não cometeu, né? Só por ter postado algo e receber um comentário aí de um seguidor dizendo que tinha que contratar um sniper para acertar o Lula à distância, né? O Nicolas não falou nada disso, foi um comentário da mídia social dele, e agora o Conselho de Ética está atrás de bolsonaristas patriotas. O nome disso é perseguição. E aonde que nós vemos perseguição? Em governos de esquerda ditatoriais. O mais engraçado disso tudo é que o petista quer um país rico. O petista quer morar num país tipo Estados Unidos. Porém, o petista vota num cara que é a favor de Cuba. O petista quer um país rico, o petista quer morar num país tipo Canadá. Mas na hora de votar, ele vota num partido político que pensa igual a Venezuela. O petista quer um país rico, igual o Reino Unido, Inglaterra. Todo mundo quer viver num país rico. Porém, se você quer viver num país rico, por que você vota num partido que é igual à Rússia, que é igual à Coreia do Norte, que é igual ao Irã? Não faz sentido, meu amigo petista. Se você quer um país rico, se você está querendo um país realmente desenvolvido, vote nos indicados do Bolsonaro. Esqueça PDT, esqueça PSOL, esqueça PSDB, esqueça PCdoB, tá bom? Porque tudo que essa galera faz é dar dinheiro para artista, dar dinheiro para imprensa, dar dinheiro para o ministro, dar cargo para a mulher de senador, enquanto nós estamos aqui, jogado para as traças e pagando imposto para poder, né, bancar todo esse verdadeiro, como é que o pessoal fala? Esse esbanja, né? Essa esbanjação aí que o governo está fazendo. Tá certo? Então esqueça, se você quer um país rico, vote como um país rico. Se você quer viver num país parecido com os Estados Unidos, com dinheiro no bolso, vote nos candidatos da direita. Para de votar nos partidos comunistas, porque partido comunista é Venezuela. Quando foi a última vez que você pensou em morar na Venezuela? Então por que você votou num partido que pensa igual a Venezuela? Entendeu, meu queridinho? Pense bem antes de votar. Vamos lá, próximo bloco. Aliás, vou voltar aqui. Obrigado pelas primeiras 1000 curtidas. Vamos compartilhar a live e comente aí. Comente. Você acredita que o Lula vai cair em 2024? Você acredita aí que nós vamos ter o impeachment do Lula
A gente vai conseguir fazer o Lula virar um animal em extinção e tirar ele do Brasil? Eu acho que sim. Vamos lá, sim, outra coisa, gente. Aqui no meu perfil, tá? Aqui no meu perfil do TikTok tem o link. Aliás, em todas as plataformas que eu tenho, tem um link que se você clicar no link, você me acha em qualquer canto, tá? Tô com um perfil em várias plataformas e também tem o grupo do WhatsApp para você entrar em contato comigo. E estou participando do grupo Direita Brasil. O grupo Direita Brasil também já tem um grupo, aliás, eu tenho que botar esse link aqui no meu também, do grupo Direita Brasil, para você entrar e participar junto com outros patriotas, tá bom? Olá, Marli Fazolo, patriota de verdade. Finalmente a patriota de verdade aqui, enquanto eu vou educando os petistas a parar de fazer besteira na vida. Muito bem, voltando para mais um bloco de notícias. O Brasil teve recorde de morte por dengue em 2023. Então, eu acredito que a gente já pode chamar o Lula de genocida, né? Já foram mais de 1.200 mortes de brasileiros que não compraram vacina para dengue e o Lula está vendo o brasileiro morrer de dengue e, é claro, as camadas mais pobres é que estão pagando o pato. As camadas mais pobres estão morrendo. Mas foi o que o Lula falou, né? Foi no que o Lula falou no discurso. Pobre não tem que estudar, pobre tem que trabalhar. O negro não tem que estudar, negro tem que trabalhar para pagar o imposto para o Lula. E é só o que a gente viu nesse ano de 2023. Então, já podemos subir a hashtag Lula genocida, porque os brasileiros estão morrendo de dengue, enquanto o Lula está morrendo de esbanjar o nosso dinheiro com tapete. Outra coisa, a arrecadação de novembro no Brasil é a segunda pior desde 1997. Desde 1997 nós tivemos uma baixa de arrecadação como essa no governo Lula. Por quê? Porque o Lula está criando uma inflação, ele está criando impostos, a galera não vai gastar dinheiro, a galera não gostando de dinheiro gera desemprego, fechamento de empresas e isso tudo gera inflação. E você está vendo aí que tanto de gente está perdendo o dia no TikTok porque não tem emprego, não tem comida, não há mais o que fazer a não ser protestar. Enquanto falar de protesto, Jair Bolsonaro continua evidenciando, né, as maldades cometidas pelo PT, né? Se a gente fizer uma comparação do Jair Messias Bolsonaro com Lula, você vai ver que não tem comparação. Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil e você pode comprovar isso aqui no meu perfil. Eu postei o vídeo 30 feitos de Bolsonaro, onde eu faço a comparação de Bolsonaro em Lula, tá? É um vídeo rápido para você mostrar para o seu amigo petista, para ver se ele expande a mente um pouquinho. Que mais? Lula disse que pobres e negros não têm que aprender nada, eles têm que trabalhar. Né? Tem rolando aí um vídeo na internet que estão dizendo que foi recortado, que foi tirado de contexto, segundo os apoiadores do Luiz Inácio Picareta da Silva, dizendo que ele não falou, ele falou isso, mas na verdade ele quis dizer uma outra coisa, né? Bem, se vocês lembram, recentemente, né, falso com C cedilha, out, doeu, viu, petista? Falso com C cedilha é ótimo. Então, recentemente, o Lula, em mais um ato falho, o Lula falou que o brasileiro só vota no PT porque ganha até 2 salários mínimos. O brasileiro só vota no PT porque o brasileiro ainda não tem um grau de inteligência maior. Quando o brasileiro tiver um grau de inteligência maior, ele para de votar no PT. Foi palavras do nosso amigo Lula. E aí os jornais estão trazendo uma outra notícia de que o Lula falou no discurso, e eu assisti o vídeo, né? Ele fala, pobres e negros não têm que aprender nada. Então é difícil acreditar que isso foi tirado do contexto, porque ele confirmou isso recentemente, né? Ele confirmou que realmente os pobres e os negros não têm que aprender, porque se eles aprenderem alguma coisa, eles param de votar no PT.
Meu Deus do céu, e ainda tem gente que apoia o governo Lula. Só pode ser militante, só pode ser gente esclerosada da cabeça. Vamos lá. A esquerda mente, vítima da Choquei não seria protegida da PL da fake news, né? A esquerda, mais uma vez, protegendo a esquerda e perseguindo bolsonaristas. A minha pergunta aqui é: por que que o dono da Choquei ainda não está preso? Por que que o dono da Choquei ainda não foi preso? Ele confessou no depoimento da polícia de que ele postou conteúdo falso. Ele confessou o crime, vai na polícia, confessa o crime e não vai preso. Bolsonaro e Nicolas Ferreira não fazem nada, são acusados de fazer alguma coisa e estão correndo o risco de ser presos. Mas aí é o que eu falo, né, gente? Você acha que a esquerda vai ser tão burra a ponto de prender Bolsonaro? A ponto de prender o Nicolas? Se eles prender Jair Bolsonaro, você pode ter certeza, o povo vai sair em uma verdadeira avalanche pelas ruas. O 8 de janeiro vai ficar muito pequeno. O 8 de janeiro, comparado a uma possível prisão de Bolsonaro, vai ser só um piquenique no parque. Se eles mexer com Bolsonaro ou com Nicolas, meu querido, você pode ter certeza, nós teremos milhões de brasileiros nas ruas mostrando a sua indignação. Nós teremos milhões de brasileiros paralisando daqui até 1º de maio. Tá? As manifestações vão retomar, dia 6 parece que já tem manifestação, dia 8 não aconselho, porque eles estão de olho no dia 8, né? Eles vão fazer essa afronta contra a gente, vão fazer uma celebração da democracia picareta da esquerda, uma falsa democracia, porque que diabo de democracia é essa que não conta com a participação do povo? Que diabo de democracia é essa que não conta com os 60 milhões de eleitores do Lula, supostos, né? Supostos eleitores do Lula, porque até agora nada me convence que esse cara tem 60 milhões de fanáticos, nada me convence disso. E agora no último bloco de notícias, né? O filezinho mignon. Você sabia que o governo Lula está terminando o ano de 2023 com um rombo aproximado de 145 bilhões nas contas públicas? Você sabia, meu querido, que o Lula gastou 145 bilhões de reais do nosso dinheiro sem a nossa autorização? Me fala aí, petista, você geralmente deixa as pessoas gastar todo o seu dinheiro assim sem te pedir? Você é esse tipo de mulher de malandro? Ou você é simplesmente uma marmita de bandido que deixa bandido fazer o que quiser com o seu governo, tá? A dívida bruta do governo geral, que inclui o governo federal, INSS, governo estadual e municipal, chegou a 74% esse ano e vai chegar a 80% no ano que vem, tá certo? Cerca de 7 trilhões,9, 8 trilhões, tá? Segundo os dados. E aí, o que acontece com o governo Lula? A organização lá dos países em desenvolvimento, países desenvolvidos, né, que o Lula chama de Clube dos Ricos, não está aceitando o Brasil nos Clubes dos Ricos, porque depois que o Lula entrou, ele torrou o dinheiro e acabou com o desenvolvimento no Brasil. Basicamente é isso. E aí o Lula, como sempre faz, fica dizendo discurso que esse cara está palpitando, que essa organização mundial está errada e que só ele está certo. E aí você vê essas pessoas aí com comportamento do tipo corno manso, né, que são os petistas, porque na minha opinião o petista é o corno manso. Eu venho para cá todo dia, falo a verdade para os caras e eles nem sequer querem me escutar. Fica dando razão à dona do cabaré que está traindo eles. O Brasil virou uma casa da luz vermelha e tem gente que parece que é corno manso, que são os eleitores do Lula. Mas vamos chutar aí que não são tantas pessoas assim, tá bom? E outra, o governo Lula agora está de olho no Banco Central. O governo do Lula está querendo tirar o presidente do Banco Central, fazer igual aos Estados Unidos, e aí, meu querido, ele vai ter acesso a todo o nosso dinheiro.
a todo o nosso dinheiro. O governo Lula, como eu já falei, tem o menor número de medidas provisórias aprovadas num governo dos últimos 23 anos, desde 94, que a gente não vê um governo tão desalinhado com o Congresso, a gente não vê um governo tão sem moral como esse governo de Lula. Mas a boa notícia é que nós temos aí mais 2 dias para acabar o ano e vamos ver se o Lula consegue não fazer nenhuma besteira. Aliás, eu queria perguntar para vocês aí, amiguinhos, alguém viu Lula por aí esse ano? Vocês que são seguidores do Lula, vocês tiraram uma selfie com Lula? Na minha opinião, o verdadeiro presidente da República esse ano foi Jair Messias Bolsonaro, porque esse sim, semana após semana, todos os 12 meses do ano, Bolsonaro esteve com o povo. Todos os 12 meses do ano de 2023, Jair Bolsonaro esteve do lado do povo, Jair Bolsonaro esteve tirando foto com o povo e eu não vi o Lula em lugar nenhum. Eu não vi o Lula comendo picanha no restaurante, eu não vi o Lula tomando cachaçinha, caldo de cana no bar, o Lula nem sequer parou no país. E aí eu pergunto, será que o petista é tão corno manso assim? Será que o petista, na verdade, é uma mulher de malandro e que deixa o malandro tomar conta do dinheiro dela, que maltrata ela, esquece dela, mas mesmo assim a mulher de malandro continua amando esse vagabundo? Ou será que o petista é o corno manso, que a gente todo dia aqui está dizendo, olha, esse cara está te traindo, esse cara está te traindo, e o corno manso do petista continua com essa pessoa? Mistérios da vida. Galera, aqui no meu perfil tem um link que você clica no link, você pode ir para o canal do YouTube, você pode ir para o Kawaii, para o meu Instagram, para o meu Twitter, para o meu grupo do WhatsApp, tá bom? E vem aí o grupo Direita Brasil, somente para patriotas de direita para poder trocar figurinha com a gente, tá bom? Participe, entra aqui no meu perfil, que no meu perfil você vai ter acesso a conteúdo, exclusivo, coisas que eu não vou falar aqui, porque eu não quero ser censurado, mas que eu posso falar lá no grupo do WhatsApp com mais liberdade, tá bom? Petistas, vão no cabaré da senhora sua mãe procurar o seu pai ausente. Esse é o conselho do teacher para vocês, tá bom? Vai lá no cabaré da sua mãe esbanja, e procura o pai ausente, que provavelmente deve estar no exterior uma hora dessa, tá bom? Mas de qualquer jeito, obrigado pela sua audiência. Eu espero que essas notícias aqui, elas batam nessa sua cabecinha de petista, essa cabeça dura de rapadura, tá bom? E aí eu espero que vocês aprendam um pouquinho para você saber qual é a verdade, tá certo? Porque só a verdade vai salvar vocês petistas dessa maldade do Lula, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live. Não esquece de ir aqui no meu perfil, clica no link e vem me visitar nas outras mídias sociais. Valeu!